Olá, queridos, graça e paz. Bom dia para você. Tudo bem? Espero que você e a sua família estejam bem, com saúde nesse tempo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre ser igreja. É isso mesmo. Nós estamos já há algumas semanas estudando sobre esse tema este tão importante para nós nesse tempo. E nós queremos continuar essa terceira parte do episódio A Missão da Igreja Local, a qual nós vemos falando sobre a missão, da nossa igreja, falando um pouco sobre o compreendendo a visão da nossa igreja, e agora nós queremos abordar algumas coisas muito importantes, que é o compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus, e alguns princípios poderosos para nosso serviço e missão. E a missão da igreja local, para concluirmos essa terceira parte de A Missão da Igreja Local. Amém? Então fique conosco do início ao fim, vamos falar sobre esse assunto tão importante para nós nesse tempo e também que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e que o Senhor também o leve à compreensão daquilo que Ele deseja para nós enquanto igreja estabelecida, sediada neste lugar, neste bairro chamado Cidade Satélite Íris. Amém? Claro que a nossa missão não se restringe apenas ao nosso bairro, mas ao distrito do Campo Grande, à cidade de Campinas, estado de São Paulo, no nosso país e também o mundo afora, em nome de Jesus. Então vamos orar nesse tempo, vamos agradecer a Deus por esse encontro, por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos mais uma vez.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos juntos enquanto igreja. Ensina-nos, Senhor, as verdades que o Senhor já preparou para que de antemão nós soubéssemos e que nessa terceira parte desse episódio possamos, Pai, ter um entendimento completo do que o Senhor deseja nos transmitir, nos ensinar, nos fazer relembrar ou reforçar em nossos corações. Que além do intelecto, do conhecimento, nós possamos colocar em prática cada uma dessas coisas. Paizinho querido, abençoa cada um dos nossos irmãos, a nossa igreja, abençoe as famílias, abençoe, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom que você está conosco. Não esqueça de dar um joinha, de dar um like nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, com amigos, com vizinhos, com familiares, com colegas de trabalho, etc, etc. Você pode fazer isso compartilhando o link da transmissão que nós estamos fazendo aqui, ou desse vídeo, para que essas pessoas possam também receber esse conteúdo que você está tendo acesso neste momento. Peça para as pessoas se inscreverem em nosso canal. Isso nos ajuda a alcançar o nosso desafio, a nossa meta de 1000 inscritos, e isso vai possibilitar muitas coisas, entre elas fazermos transmissões diretamente do aparelho celular. Algo que vai facilitar muito quando precisarmos fazer uma transmissão onde quer que estejamos. Então, esse é um dos benefícios pela quantidade de inscritos que nós temos no nosso canal. Então, esse desafio é meu, esse desafio é seu. Peça para as pessoas se inscreverem em nosso canal. Amém? Então, vamos dar continuidade a essa etapa do nosso estudo em nome de Jesus? Então, eu quero aqui começar a falar um pouquinho sobre o compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus. É claro, querido, que nós vemos aqui falando já há algumas semanas sobre esse episódio que é tão importante para nós, a missão da igreja local. E falamos sobre o texto de 1 João, capítulo 4, verso 20, que diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem pode dizer que ama a Deus e não ama seu irmão? E detalhe, seu irmão é aquele que você está vendo. Então não podemos amar a Deus a quem não estamos vendo. Então, eu costumo dizer que a nossa missão é uma missão relacional. Precisamos gostar de estar com pessoas, independente das suas falhas, dos seus erros. Precisamos gostar de estar com pessoas. E esse estar com pessoas nos leva a ter as oportunidades para falar do amor de Jesus, para discipular, para orar por elas e assim por diante. Mas se não gostamos de nos relacionar, porque as pessoas podem pisar no nosso calo, podem errar conosco, precisamos amadurecer esse conceito, entendendo que podemos perdoar, como a palavra de Deus nos diz, perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre que for necessário, precisamos perdoar, mas sempre com o objetivo também de trazer uma orientação, um aconselhamento à vida daquela pessoa. Então, o que é importante para nós nesse tempo? Entendermos que a nossa missão é uma missão relacional, e nós precisamos nos desenvolver nisso e continuar a nossa missão de pregar o Evangelho a todos que o Senhor nos apresentar. Amém? Bom, compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus. Estudamos as direções do crescimento de uma igreja local, especialmente as direções que a nossa igreja quer atingir ao servir a Deus. Se você não viu essa parte, eu recomendo que você volte o vídeo anterior e ouça atentamente, que você faça anotações, justamente para que você possa compreender. Mas nós falamos um pouquinho sobre querer crescer para o alto, para dentro e para fora. Sobretudo, queremos ser uma igreja que cresce. Isso porque o desenvolvimento, ou crescimento, ou aperfeiçoamento na vida fazem parte da natureza humana. Ou seja, em qualquer área da vida nós desejamos nos desenvolver, desejamos crescer e até mesmo nos aperfeiçoar. Então, como povo de Deus, não é diferente. Isso também deve acontecer. E com relação ao crescimento da igreja local, o apóstolo Paulo foi bastante feliz em acentuar que a igreja assemelha-se a uma plantação. Ele disse: vocês são lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9.
A igreja é a plantação de Deus na terra para dar frutos e muitos frutos. E com esses frutos abençoar todas as pessoas da terra no nome do nosso Senhor Jesus. Mas assim, como pode ocorrer em uma plantação uma infestação de ervas e ervas daninhas e outros perigos que podem destruir o plantio ou, no mínimo, impedir o crescimento saudável de tal planta ou lavoura, acontece também quando uma igreja é plantada e vai se desenvolvendo. Existem perigos potenciais a que a igreja local pode ficar exposta e possivelmente ser destruída. Infelizmente, existem igrejas na Europa e em outros lugares do mundo que foram morrendo por não tomarem cuidado com esses perigos que nós vamos abordar aqui. Bom, quais perigos podem rondar uma igreja? A falta de compromisso com a oração, a fuga ao confronto da palavra de Deus, impessoalidade nos relacionamentos, comunhão sem missão, ou seja, a tal da koinonite, nominalismo e legalismo, desinteresse nos valores da família, alienação da sociedade, fofoca e pecados da língua, abuso de poder, má administração dos recursos do reino. E aí, perceba o seguinte, tanto na nossa vida espiritual quanto no nosso ministério, esses perigos estão rondando, assim como na igreja. Então é importante a gente observar se nenhum desses perigos estão chegando perto de nós ou se já estão acontecendo, ver de que maneira podemos lidar para superar tal infestação. Aí é importante nós também traçarmos aqui um paralelo, pensando também nas doenças da igreja. Tudo isso que falamos anteriormente foi aprofundado pelo escritor Frank Viola, que estabeleceu como as doenças de uma igreja orgânica em seu livro, Vivenciando uma Igreja Orgânica, publicado em 2011. O tema já foi tratado por Peter Wagner em suas antigas publicações sobre crescimento de igrejas, porém foi atualizado em termos de linguagem por Frank Viola. Bom, ele diz o seguinte, a tese é a seguinte, assim como o organismo de um ser humano pode sucumbir a doenças, uma igreja como organismo está vulnerável a passar por enfermidades ao longo de sua existência. É lógico que quando alguém percebe que está ficando doente, não espera até que sua doença se torne terminal para começar o tratamento. Pelo contrário, o melhor remédio, e é sabido por todos, é a prevenção das doenças. Isso requer exames preventivos, periódicos. Será que você consegue fazer tal exame na sua vida, no seu ministério? E aí, expandindo um pouco mais, na igreja? Bom, vamos pensar um pouco então sobre a koinonite, a primeira doença que nós destacamos aqui. É um termo grego que significa geralmente comunhão, que vem de koinonia. A sua experiência profunda e saudável é essencial para o crescimento de uma igreja. Porém, a koinonia pode vir a ser patológica e destrutiva para o corpo de Cristo. É um exagero doentio da comunhão, que transforma a igreja em uma comunidade ilhada e só cresce para dentro de si mesmo. Ou seja, uma igreja que adora se relacionar, ou grupos que adoram se relacionar, mas são grupos fechados, com tampa na panela, ou a própria igreja se torna um grupo fechado com uma tampa em cima. Ou seja, a pressão é gigante e não há acesso para ninguém, apenas para aquelas pessoas que ali estão. Então ela se torna egocêntrica, como Frank Viola nos orienta em seu livro. Sintomas da koinonite. A comunidade se transforma em gueto cristão. A igreja possui uma mentalidade limitadora quanto ao seu crescimento numérico. Ela existe somente para seus membros, sem qualquer alcance para os de fora. No longo prazo, seu crescimento numérico é inexpressivo, chegando a perder membros. Para os de fora, o sentimento que esta igreja passa é o de uma facção. Tal igreja não tem impacto na cultura em que se encontra, ou no local onde está estabelecida.
Não há uma sincera preocupação com os que saem da comunidade. Não se presta atenção no que o Senhor está fazendo em outras igrejas ou no mundo. Então, isso resume um pouco dessa doença chamada coinonite. Mas existe uma outra, que se chama miopia espiritual. E a miopia que nos acomete não nos permite enxergar longe. Se você é míope, sabe como isso acontece. Você só enxerga o que está mais próximo de você. Ao fundo, a impressão que se tem é de um borrão. A miopia espiritual é diagnosticada quando uma igreja não consegue ter uma visão global da realidade que a cerca, por exemplo. O resultado dessa doença é uma igreja fora da perspectiva e sem direção. Temos 4 sintomas que ajudam a diagnosticar se nossa igreja é míope ou está míope neste momento. A visão global a ser restaurada por Cristo numa igreja que sofre de miopia espiritual é seu propósito eterno, a missio Dei. Isso é a missão de Deus. Ou seja, nos foi dada uma missão de irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho. Então, é uma visão de médio, longo prazo. E se nós tivermos míopes, a gente não vai enxergar isso lá à frente. Então a gente começa a plantar sementes, começa a criar caminhos, começa a entender as estratégias de Deus e vai pregando o evangelho, e vai discipulando, vai orando. E mais adiante nós vamos ver o resultado desses frutos, sejam para a nossa comunidade local ou para qualquer outra comunidade que nos cerca. Sintomas de uma igreja com miopia espiritual. Os encontros da igreja giram somente em torno da doutrina ou alguma prática particular. Os visitantes incrédulos se sentem à vontade quanto à linguagem do grupo. Os que se aproximam da igreja são muito diferentes dos demais ou até bem parecidos em doutrina, prática e linguagem. A igreja parece petulante e arrogante. Mas temos também uma outra doença que pode acometer a igreja: nanismo espiritual. E nanismo espiritual é o crescimento atrasado de uma igreja local. O pior sintoma é a inércia espiritual. Como diagnosticar essa doença terrível? Como nós podemos perceber se estamos sendo acometidos por esse tipo de doença ou de enfermidade? Sintomas de nanismo espiritual. Muitos são espectadores passivos, enquanto poucos trabalham para dar certo. As conversas são sobre coisas, dificilmente sobre um relacionamento vivo com o Senhor. Há poucas demonstrações de evangelização fora do âmbito eclesiástico pelos membros. A desnutrição afetiva é causada pela desnutrição espiritual, vinda do púlpito e das classes, fazendo atuais as palavras do profeta Amós. No capítulo 8, verso 11, ele diz: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E aí nós temos uma outra enfermidade que pode acometer a igreja, que é a hiperpneumonia. Temos aqui uma palavra composta para denotar uma quarta doença da igreja. Hiper, que significa muito, somada à palavra pneuma, que significa espírito. É a concentração doentia, exagerada e praticamente esquizofrênica, obsessiva nos fenômenos espirituais e demonstrações do sobrenatural. Certamente o Espírito Santo faz milagres e, quanto a isso, não temos dúvida, cremos no milagre que o Senhor pode fazer a qualquer um de nós e naqueles que já foram feitos e aqueles que ainda hão de ser feitos. Não temos dúvidas de que existem momentos de intensa manifestação do Espírito Santo em nossos cultos, classes, em nossos momentos devocionais, porém a vida cristã não pode estar alicerçada em experiências quando muitas delas são alterações de nossas emoções. O que nos dá convicção e firmeza? A ética correta para nossas práticas e alegria para situações do cotidiano. É a palavra de Deus ouvida, lida e obedecida. As experiências milagrosas não podem ser nossa regra de fé, senão sofreremos de hiperpneumonia. E quais são os sintomas dessa enfermidade, dessa doença?
Sua leitura da Bíblia é principalmente alegórica e espiritualista. Você busca resolver seus problemas unicamente por meios sobrenaturais. Você está dependente de revelações, profecias, orações fortes, entre aspas, para crescer. Quando não há algo a mais em termos de experiência, seja no culto ou em orações privadas, você sente que algo pode estar errado. Então, como tratar essa doença que começa atacando um membro do corpo e depois contamina muita gente? Comece explorando a verdadeira vida cristã. E se tal doença se tornar terminal? Comece tudo de novo. Ponha seus conceitos errados aos pés da cruz e volte a aprender a fé como uma criancinha espiritual. Como desenvolver um plano para a prevenção dessas doenças? É mais fácil se prevenir de uma doença do que combatê-la depois de contraí-la. Aí vai um regime de longo prazo para que o corpo de Cristo fique saudável e se torne imune a tais doenças. Se você já precisou de uma dieta básica para retomar sua saúde, vai entender bem a comparação que vou fazer. Coma a comida certa, nutritiva e aos poucos. Em outras palavras, a melhor dieta para as doenças na igreja é a alimentação firme, regrada e saudável das Escrituras Sagradas. Faça exercícios físicos regularmente. Nutrir-se não é o bastante. Você deve compartilhar sua energia por meio do uso de seus dons e nos vários ministérios da igreja ou no seu ministério. Tem um médico para recorrer se sentir que algo está errado ou somente para avaliações de rotina. Assim como um excelente cirurgião, Paulo ensinava a Timóteo como um residente a ministrar segundo a vontade de Deus na igreja de seu tempo e local. Sem dúvida, a mentoria espiritual, seja em que nível for, é uma bênção para indivíduos e comunidades inteiras. E aqui nós estamos falando sobre, queridos, o discipulado. Seja ele 1 a 1, seja ele em grupo, seja ele com 1 hora de duração, com um encontro na semana ou 2. É uma lógica que a gente pode se valer para desenvolver uma prevenção para esses tipos de doença que estamos falando aqui. Também é importante, queridos, nós orarmos a Deus nesse tempo, entendendo claramente que esses tipos de doenças, enfermidades podem rondar a cada um de nós, o nosso ministério, a própria igreja, e nós precisamos estar prontos para combatê-la. Mas o melhor sempre vai ser a prevenção. Então, seja preventivo, leia a Bíblia, ore, participe da comunidade cristã que você serve, seja fiel no seu compromisso com Deus, na sua fidelidade com Deus, seja nos dízimos e ofertas ou no seu compromisso com a obra de Deus. Separe tempo para que você possa servir com qualidade. E quais princípios poderosos podemos compartilhar para a realização do nosso serviço e da nossa missão aqui na Igreja Batista Satélite Ibis? Temos alguns escritores que escreveram o livro Os 10 Princípios Poderosos para o Ministério Cristão. Warren e David Wibbers foram 2 escritores deste livro. Pelo nome parece um daqueles enlatados de autoajuda que prometem soluções rápidas para problemas complexos. Mas muito pelo contrário, baseado na experiência desse pastor e escritor renomado, nós vamos entender um pouco e vamos compreender que não se trata de um enlatado ou algo de gaveta pronto que a gente deva aplicar, mas algo que vai nos trazer uma reflexão profunda e vai nos ajudar a discernir. Bom, neste livro ele nos ajuda a basear o ministério e o serviço não pelos métodos, mas por princípios. O método deve ser flexível e aplicado de acordo com o contexto. Os princípios devem ser rígidos e por serem imutáveis, podem ser aplicados em qualquer contexto. Todos os cristãos são salvos. Todos os cristãos são salvos para servir. Você, eu, todos nós somos salvos para servir. E o serviço abnegado, em nome de Jesus, é o que Deus espera
à medida que crescemos espiritualmente. Além de ler e meditar nos textos bíblicos, precisamos, algumas vezes, até escrever para entendermos se de fato estamos compreendendo determinado assunto, determinado princípio ou a respeito de determinada demanda. Bom, Efésios capítulo 2, verso 19 a 21, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte aos irmãos de Éfeso. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Então, esse é um fundamento claro do serviço cristão, que o apóstolo Paulo está dizendo. E é uma natureza também de um serviço abnegado. Quando olhamos para Isaías capítulo 6, verso 8, e quando olhamos para Efésios capítulo 2, verso 19 a 21. Temos o fundamento e temos a natureza do serviço abnegado. Mas também é importante entendermos que há uma motivação para a realização desse serviço cristão, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Olha só o que o evangelista Mateus diz, no capítulo 22, versos 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a nossa maior motivação para o serviço cristão é o amor de Deus e o amor às pessoas. As almas que, se nós não pregarmos, vão a passos largos para o inferno. Sejam aqueles que estão próximos de nós e muito próximos de nós, que não conhecem a Jesus, ou aqueles que Deus vai nos apresentar. Mas também existe uma medida para o serviço cristão, e é o sacrifício, como 1 de Pedro nos narra no capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma medida muito clara para o serviço cristão, que é o sacrifício, que eu e você deve fazer para pregarmos o evangelho e vermos almas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas temos também a autoridade para realizar o serviço cristão. E essa é a submissão. Também na carta do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 e 6, diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Amém, queridos? Então, existe aqui uma autoridade, que é Deus. Estamos debaixo das suas poderosas mãos para que sejamos revestidos de poder, autoridade, sejamos protegidos e enviados pelo Senhor. Mas também é um serviço cristão que tem propósito. E o propósito é a glória de Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 14, nos diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E nós podemos contar com algumas ferramentas ao nosso favor para a realização desse serviço: a oração e a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz para orarmos continuamente. Já em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Também somos privilegiados na realização do serviço cristão, porque o crescimento quantitativo, precedido pelo crescimento qualitativo ou a maturidade cristã.
E quando pensamos assim, podemos pensar que o crescimento quantitativo é precedido pelo crescimento qualitativo ou pela maturidade cristã. Olha o que o evangelista Mateus diz no capítulo 13, versos 31 e 32 de Mateus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém, queridos? Então, estamos falando de crescimento quantitativo, mas estamos falando de um crescimento que é precedido da qualidade daqueles que já estão aqui ou da maturidade cristã que esses precisam ter. Isso nos leva a crescer quantitativamente. Mas também temos o poder do serviço cristão que vem do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, verso 6, nos diz o seguinte: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o maior modelo de serviço cristão é o próprio Senhor Jesus. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. João capítulo 13, verso 15. Ou seja, à luz desses princípios e textos bíblicos, é importante refletir como está o seu serviço cristão, como está o seu compromisso com a obra de Deus, como está a sua participação no corpo de Cristo. Mas haja, querido, faça estratégias e procure oportunidades para você servir o Senhor com alegria e inteireza de corpo e alma. Você não pode ficar sem congregar, sem servir, sem participar do corpo de Cristo, sem exercer o seu dom que Deus lhe deu. Você precisa participar da obra de Deus. Então separe tempo, se organize para que isso possa acontecer a contento, conforme a graça de Deus. Pois bem, também quero falar aqui sobre a missão da igreja local, propriamente dito. Indo já para o final dessa terceira parte do nosso estudo, desse episódio. E é importante entendermos que é difícil definir a totalidade da missão da igreja. Trata-se de uma tarefa complexa. Muitos estudiosos já enunciaram seus posicionamentos e nem sempre em concordância e por vezes com redundâncias entre si. Por causa dessa complexidade, entendemos que pelo menos existe uma tríplice missão da igreja, ou seja, uma só missão que pode ser compreendida de três maneiras: missão para com Deus, missão para consigo mesmo e missão para com os outros. E a ideia da missão tríplice da igreja está em total acordo com o mandamento de Jesus a todas as pessoas, conforme enunciado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 36 a 40. Amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo. Um amor direcionado ao alto, um amor direcionado para fora e outro para dentro. Assim podemos abordar, queridos, o estado tríplice da missão da igreja. Olha só, lendo o texto completo de Mateus, no capítulo 22. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Diante desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Para experimentarmos essa missão tríplice em nossa comunidade local, precisamos almejar o crescimento nessas três direções: para o alto, para fora e para dentro. Crescimento do tipo integral. Para isso, nossa missão deve abranger algumas dimensões e qualidades inerentes ao crescimento que Deus proporciona à igreja e às igrejas locais. Bom, dimensões do crescimento da igreja em prol da missão. Dimensão numérica é a dimensão do crescimento relativa à evangelização, ou seja, a nossa capacidade de fazer discípulos novos e multiplicar nossa fé. A dimensão orgânica é a dimensão que zela pela saúde espiritual e relacional entre os membros do corpo de Cristo. Isso pode ser feito por meio da coinonia ou comunhão.
e pela observância do perdão e aceitação comuns. Dimensão conceitual é a dimensão que nos leva a perguntar se temos compreendido a fé que professamos e transmitido com a mesma coerência com a qual ela nos alcança. É a dimensão que enfatiza a importância do discipulado e do ensino, para não dissociarmos nenhuma prática da fundamentação bíblica pertinente a ela e vice-versa. Também temos a dimensão diaconal. Essa dimensão do crescimento integral da igreja aprofunda a ideia de que cada membro do corpo de Cristo é um ministro de Deus, um sacerdote espiritual. Portanto, cada membro da igreja local deve reconhecer seu chamado para servir a Deus, por meio da utilização de seus dons, talentos, experiências e paixões. E temos, por último, a dimensão litúrgica. A dimensão litúrgica nos lembra da finalidade da vida: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, através dos séculos que celebram a presença ativa do Espírito Santo entre nós. Expressamos gratidão e louvor ao Senhor, o único que é digno de ser adorado e exaltado. E aí eu te pergunto, um desafio para você. Como você se sente diante do desafio local de crescimento? Como está o seu crescimento espiritual, pessoal atualmente? E de que forma e em que áreas da sua vida as dimensões do crescimento integral se relacionam com o seu viver? E aí é importante você refletir nessas perguntas, ser desafiado pelo Senhor neste momento e responder cada uma delas para si mesmo, em nome de Jesus. Quero aqui também falar um pouco sobre qualidade do crescimento da igreja em prol da missão. O que você entende por qualidade? Para saber se algo é de qualidade ou não, é necessário que haja um padrão de qualidade. E normalmente as empresas fixam um padrão de qualidade para saber se estão adequadas ao mercado e às expectativas de seus clientes. No que diz respeito a nós, a Bíblia estipula padrões de qualidade para o crescimento espiritual dos servos de Deus e da igreja. As qualidades do crescimento integral da igreja foram desenvolvidas pelo estudioso Orlando Costas e publicado em 2007. Elas nos ajudam a resumir o que podemos estabelecer como padrão de qualidade na vida da igreja local. São esses os padrões de espiritualidade, a encarnação, que temos fé que Jesus encarnou, e fidelidade. São esses os padrões de espiritualidade e fidelidade. As qualidades inerentes ao crescimento podem ser analisadas nas dimensões da igreja local, que a gente já acabou de estudar. Em sua vida pessoal, também é possível fazer essa avaliação. Será que a igreja local está crescendo de forma saudável? Será que as pessoas que compõem esta congregação estão apenas aderindo ao movimento ou estão verdadeiramente crescendo na vida com Deus? Aí, o estudioso Orlando Costas nos diz o seguinte: a espiritualidade tem a ver com a presença do Espírito Santo no crescimento da igreja. Se o crescimento responde à inspiração e motivação do Espírito e reflete seus frutos, por encarnação se entende o enraizar histórico de Jesus Cristo na dor e nas aflições da humanidade, e seu impacto no processo de crescimento da igreja. Em outras palavras, até que ponto a igreja está experimentando um crescimento que reflete a compreensão, o compromisso e a presença de Cristo entre as multidões desamparadas e dispersas. Por último, a fidelidade tem a ver com a coerência entre a ação da igreja e os propósitos de Deus para o seu povo. Posto de outra forma, em que medida responde o crescimento que está experimentando a igreja, as ações de Deus na Bíblia e os seus desígnios na história. Então, é importante refletirmos sobre isso, olhando para a igreja, mas olhando para nós de maneira muito particular. Como você acha que pode desenvolver espiritualidade e fidelidade em sua vida? Escreva isso. É mais um desafio importante que nós precisamos escrever.
Então, finalizamos essa terceira parte fazendo-lhe uma pergunta. Como você acha que pode desenvolver espiritualidade e fidelidade em sua vida? Você está satisfeito com o nível de espiritualidade e fidelidade que você tem tido na sua vida? Isso sempre olhando para Deus e para a missão que nós temos enquanto igreja local. Esse é o maior desafio que Deus nos dá no dia de hoje. Respondermos a esta questão. E respondermos com muita honestidade, com muita sinceridade. Mas lembre-se, há tempo e condições para mudar. Amém? Queridos, obrigado mais uma vez por estar conosco do início ao fim. Que Deus possa abençoar você e aplicar ao meu e seu coração o estudo que fizemos nesta manhã e que o Senhor nos ajude a crescer e compreender a nossa missão. Em nome do nosso Senhor Jesus. Na próxima semana iniciaremos um novo episódio e eu espero te encontrar por lá. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, que é tão vivo e eficaz. Pai, produz em nosso coração, ó Deus, as transformações que tanto precisamos para crescermos qualitativamente e quantitativamente, para compreendermos a nossa missão, a nossa visão, Pai, que é nos tornar uma igreja relevante para o nosso tempo, a nossa missão, que é ganhar almas para Jesus e cuidar muito bem delas. Pai, que sejamos transformados, Pai, dia após dia, para que possamos cumprir o nosso propósito esse para o qual o Senhor nos chamou para sermos cristãos neste lugar. E que essa comunidade reconheça o Senhor, reconheça, Pai, o papel desta igreja nas suas vidas, mas que principalmente o senhorio de Cristo. Paizinho querido, nós oramos por salvação, oramos por cura, por libertação, por transformação, mas também oramos pelo teu milagre na vida das pessoas que nos cercam. Paizinho querido, fala ao nosso coração de maneira muito clara e que o teu Santo Espírito nos convença, Pai, de que devemos trilhar esse caminho, o caminho do ensino, o caminho do discipulado, o caminho das ações sociais, o caminho das ações evangelísticas, porque, Pai, nós precisamos crescer e continuar crescendo, porque para isso que o Senhor nos chamou, para pregar o Evangelho, porque temos plena convicção que ao pregar o Evangelho, vidas serão transformadas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Por isso, mais uma vez, nos alegramos, mais uma vez celebramos na Tua presença e Te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Obrigado por estar conosco até agora. Fiquem com Deus, um excelente domingo e até o nosso próximo encontro. Um abraço.